Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa sala de leitura, sala diária e com a interpretação correta, usando a hermenêutica da palavra. Hoje é o 21º dia 21, de 365 dias. E vamos seguir com o nosso plano de leitura. Dê aí o seu like. Se tem alguém novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Saiba que o plano não começou aqui, começou dia 1º de janeiro, então tem alguns dias aí para trás. Siga daqui para frente, acompanhando conosco a leitura, mas faça de tudo para você, pelo menos, assistir os 2 primeiros dias. Essa é a minha orientação, tá bom? Deixe o seu nome, de onde você está nos acompanhando, a gente vai interagindo, vai se conhecendo e vamos seguir com a leitura. Abra a Bíblia aí em Levíticos, capítulo 10. Faça suas anotações, fiquem à vontade para fazer as suas anotações. Algumas coisas eu vou falando, depois também mando lá no grupo do WhatsApp o material de apoio, né? Estou um pouquinho atrasado lá, mas eu vou atualizar, tá bom? Fiquem tranquilos. Acho que falta o 20, o 19 e o 20, né? Mas já está pronto. Já já a gente coloca lá no grupo. Tá bom? Vamos orar. Senhor, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia reunidos diante da Tua palavra. Estamos aqui fazendo uma leitura de conhecimento sobre as leis, cientes de que algumas foram descontinuadas por Cristo e outras não, principalmente as leis morais, aquilo que nós estamos aprendendo como princípio moral de um povo que é cuidado por Ti, nós precisamos praticar até os dias de hoje. Então nos dê discernimento para poder diferenciar e obedecer, cumprir a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os princípios morais da palavra do Senhor não foram descontinuados, tá? Nós observamos isso na leitura dos evangelhos. A gente vai voltar para mais um evangelho, né? A gente vai ler ainda mais um, já lemos Marcos e Mateus, mas a gente vê lá que os princípios morais não foram descontinuados por Cristo, pelo contrário, eles foram endossados e Cristo trouxe para uma consciência não só externa, mas também interna. Vou citar um aqui, por exemplo. A lei dizia, não matarás. Jesus disse assim, eu porém vos digo, aquele que só pensar contra o irmão já cometeu o homicídio. Porque quando a lei dizia não matarás, ficava entendido o seguinte, como que eu posso dizer? Só se enquadra a essa lei quem tiver uma arma em punhos e matar alguém, né? Propriamente dito. Jesus falou, não. Se alguém só pensar, se alguém chamar o irmão de louco, sabe? Jesus, ele foi mais profundo ainda nas leis morais. Então, por exemplo, ontem nós falamos de algumas leis morais devido às transgressões. E ali entrou a mentira, o engano, o jurar falsamente, a amizade traiçoeira. Ali entrou se apropriar de uma coisa que não é sua. Ali entrou também, talvez eu não ressaltei muito, mas ali entrou como transgressão. Achar uma coisa, eu falei isso, achar uma coisa e dizer que não achou. Não devolver ao dono, sabendo quem é o dono. Então, são todas
coisas que nós devemos observar. Por isso que é bom a gente estar lendo aqui a legislação, o livro de Levíticos, e aí a gente volta lá para o Novo Testamento para a gente ver o que continua e o que não continua. Mas de antemão já quero te dizer que princípios morais não foram descontinuados por Cristo. Tá bom? Bom, hoje nós vamos ler aqui a partir do capítulo 10 e daqui a pouco a gente vai entrar aqui em algumas leis e antes eu vou te dar uma introdução sobre elas. Mas vamos ler aqui o 10, depois eu falo sobre essas leis que nós vamos ler. Deixa eu só colocar aqui a Bíblia na tela certinho. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Então vamos dar sequência. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. Então veja, nos capítulos anteriores, nós lemos como deveria ser feito. No livro do Êxodo, a gente vai ler isso com mais detalhes ainda, né? Todo aquele procedimento, todo o ritual que era feito no tabernáculo, o serviço no tabernáculo. Então, Nadab e Abiú eram filhos de Arão, que foi constituído como sacerdote. A gente já leu isso aqui. E o que eles teriam que fazer? Uma das coisas que eles teriam que fazer era transportar o fogo do altar para o altar de incenso. Então, eles pegavam uma brasa viva. Quando se fala brasa viva, é uma brasa acesa, né? Uma brasa acesa do altar do holocausto, o altar do sacrifício, o altar onde queimava os animais, e transportava essa brasa para o altar do incenso. A gente vai falar mais sobre isso depois, vou te mostrar figuras depois, quando a gente estiver nessa leitura específica. E o que eles fizeram aqui? Nadab e Abiú. Eles tomaram o seu incensário. O que é um incensário? O incensário era um objeto utilizado para transportar a brasa acesa de um lugar para o outro. Então eles pegaram o incensário, colocaram fogo e levaram perante o Senhor. Perante o Senhor quer dizer perante o altar, tá? Só que aquele fogo era fogo estranho, como está escrito aqui, ó. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Por que fogo estranho? Fogo estranho diz respeito à fonte de onde eles pegaram aquele fogo, aquela brasa. De onde veio aquela brasa? Veio de um lugar estranho. Não veio do lugar que o Senhor tinha ordenado. O Senhor tinha ordenado que era para pegar o fogo do altar do holocausto. E eles pegaram o fogo de outro lugar. A Bíblia não dá o detalhe aqui de onde veio esse fogo. Se foi uma fogueira que estava do lado de fora do acampamento, não sei. Eu sei que é um fogo estranho, não é o fogo que o Senhor falou que era para apresentar. E o que aconteceu por causa disso? Versículo 2. E saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. Triste cena, mas Arão entendeu. Deus é santo e é soberano. Ele ordenou daquela forma. Os meus filhos não cumpriram. Arão perdeu os 2 filhos. Deus falou: eu serei santificado. Arão, né? Deus falou por Moisés: Arão, o que aconteceu aí
é para que eu seja santificado e glorificado diante do povo. O povo tem que ver que eu sou santo. E eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Arão calou-se. Versículo 4. E Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Os que tinham morrido ali, Nadab e Abiú. Então, Nadab e Abiú estavam ali, tirado, queimado, morto. Moisés chamou o tio e os filhos do tio e falou: leva eles para fora do acampamento. Versículo 5. Então eles chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar. Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos. Então agora, outros filhos de Arão. Os primeiros filhos, os primogênitos, o mais velho e o segundo, morreram. Agora chama os outros dois, Eleazar e Itamar, seus filhos. Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais. Nem venha a ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. Então chamou Arão, chamou os irmãos e falou: olha, não rasgue as suas vestes, não chore, para não desagradar o Senhor ali, porque eles iriam continuar prestando serviço. Mas o filho e os irmãos de Eleazar e Itamar, filhos de Arão, e os irmãos de Eleazar e Itamar tinham morrido. Moisés chama e fala: não rasga. Rasgar as vestes era sinal de humilhação, de tristeza, de pranto, de choro. Enfim, não rasgue as vestes, não cubra a cabeça. Deixa que o restante do povo vá lamentar pela morte dos seus filhos. Vocês não. Versículo 7. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, aqueles dois filhos foram ungidos com o óleo da unção. A gente ainda vai falar que óleo é esse, fiquem tranquilos. Eles foram ungidos para o serviço. Então, enquanto eles estavam ungidos para o serviço, a gente já sabe que isso durava um turno de 7 dias. Não podia sair do acampamento e etc, etc. Então, eles obedeceram. Versículo 8. E o Senhor falou a Arão, dizendo: não bebereis vinho ou bebida forte, tu e nem os teus filhos contigo, quando entrardes no tabernáculo da congregação, para que não morrais. E isso será um estatuto eterno por vossas gerações. Então, veja que Deus está trazendo uma santidade e já está falando, para que não morrais. Eu posso matar. Vocês viram que eu matei, como é o nome? Dos dois filhos que morreram, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, então, obedeça para que não morrais. Versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que ficaram: tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor, feitas por fogo, e comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima. E a comereis no santo lugar, porque esta é a tua porção, e a porção de teus filhos, dos sacrifícios
ao Senhor feitos por fogo, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo. Tu e teus filhos, e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas de paz dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas feitas por fogo de gordura para mover por uma oferta movida perante o Senhor, e para ti e teus filhos contigo, por um estatuto eterno, como o Senhor tem ordenado. Veja bem, olhe para mim. Nós já lemos aqui, nas leis sobre as ofertas, que existia um tipo de oferta que era levado perante o Senhor. Vamos lá. Então, alguém levou essa ovelhinha para ofertar pelo pecado. O sacerdote que recebesse ia queimar aquela oferta. E uma parte poderia ser movida. Ó, presta atenção. Ó. O peito, por exemplo, vamos mover. Movi o peito. Pronto. Ó. O peito leva para o tabernáculo e come. Isso aqui é seu. Essa aqui é a parte que te cabe. Você e seus filhos vão comer essa oferta movida, o peito, a espádua, enfim. Come. Tá? O que está acontecendo aqui? Qual era a ordem? A ordem era o seguinte. Eu vi que até ontem alguém perguntou nos comentários, não deu para eu responder durante a leitura. A ordem era o seguinte. O sacerdote que chegasse lá para trabalhar, para adorar o Senhor, trabalhar para o Senhor no tabernáculo, ele precisava, pela manhã, apresentar um sacrifício e à tarde também. Nunca poderia faltar fogo no altar, sempre teria que estar queimando alguma coisa. Então é o seguinte, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, chegaram para trabalhar, apresentaram no altar as ofertas que tinham que ser apresentadas, colocaram para queimar, tá? Até aí tudo bem. Qual era o segundo passo? Pegar uma brasa viva daquele altar e levar até o altar de incenso. Por quê? O altar de incenso tinha um pozinho lá, um incenso, que quando queimava, subia um aroma. Era um cheiro característico do tabernáculo. Uma essência própria, uma composição, uma mistura de aromas que o próprio Deus deu a receita. E, aliás, Deus não permitiu que ninguém imitasse aquela receita. A gente ainda vai ler isso juntos. Deus falou, essa mistura aqui, cálamo com aloés, com isso, com aquilo outro, é um cheiro exclusivo do tabernáculo. Ninguém pode imitar essa essência. Vocês podem até fazer incenso para a casa de vocês, mas é um cheiro específico do tabernáculo. Tudo bem. Então, esse era o ritual de praxe, tá? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram naturalmente a oferta, porque tinha que se fazer isso todos os dias. Onde eles erraram? No transportar do fogo para o altar do incenso. Ao invés de pegarem o fogo de onde o Senhor ordenou, a brasa viva, o carvão aceso, eles pegaram de outro lugar e apresentaram um fogo estranho perante o altar. Consequência disso, morreram. Moisés chega lá, resolve a questão, manda tirar o corpo, fala para Arão, Eleazar e Itamar não chorarem por aquilo, porque é Deus sendo santificado e glorificado. E diz o seguinte, agora, vai lá e pegue a oferta movida, o peito, e come com seus filhos. Pode comer, se alegre. É a parte que cabe para vocês. O que aconteceu? Versículo 16. Moisés diligentemente buscou o bode
da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado. E ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, dizendo... Então Moisés foi lá para ver a oferta. Depois de um tempo ele foi lá para ver o bode que tinha sido apresentado. E o que ele presenciou? Que estava todo o bode queimado, inclusive o peito estava lá. Moisés chama os filhos de Arão, os que ficaram vivos, substitutos, e falou assim: por que não comestes a oferta pelo pecado no santo lugar? Sabendo que é coisa santíssima, e que Deus deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santo lugar, certamente deveríeis tê-la comido no santo lugar, como eu ordenei. E disse Arão a Moisés: eis que hoje eles ofereceram a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. E se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, ficou contente. O que está acontecendo aqui? Moisés primeiro estava irado e no final ficou contente. Irado porque eles não comeram a parte que cabia a eles. Ficou irado com isso. E no final ficou contente com a justificativa de Arão do porquê eles não comeram. Por que eles não comeram? Claudilene colocou ali, ó, em uma novela mostra eles entrando bêbados no tabernáculo. Será que fizeram essa cena porque após a morte deles Deus fala sobre a questão? Mas novela, minha irmã, novela é novela, tá? É novela bíblica, mas não é novela com interpretação bíblica. É novela com sentido de trazer audiência, tá? Então, nessas novelas entram personagens que não existem, entra cena de sexo que na Bíblia não mostra, enfim, tá? É até bacana, né? Uma novela bíblica é até legal, mas não é 100% do que aparece nessas novelas bíblicas que é o que está na Bíblia não, tá? Então, nem esquenta com isso aí. Tá, o que aconteceu aqui? Moisés está irado, depois se alegra. Por que Moisés ficou irado? Porque ele tinha ordenado aos filhos de Arão, Eleazar e Itamar, os que substituíram Nadab e Abiú, que comessem a parte que lhes cabia do sacrifício apresentado. Moisés ficou irado porque eles descumpriram um rito cerimonial. Arão, sabiamente, o pai, sabiamente, disse o seguinte: como que eu poderia me deliciar com essa oferta, de acordo com o que dizia a lei, alegando o seguinte: Deus certamente ordenou que comesse aquela parte da oferta. Foi uma ordem dele. Mas quando essas ofertas foram apresentadas, me aconteciam essas coisas. Que coisas? Os 2 filhos morreram. Quando a oferta foi apresentada, e eles pegaram, ao invés de pegar o fogo do altar, pegaram um fogo estranho e levaram perante o Senhor, o que aconteceu? Os 2 filhos morreram. Aconteceu uma coisa muito ruim para Arão, porque eles erraram, eles erraram. Então Arão está falando o seguinte: Deus poderia se agradar daquilo que aconteceu? Claro que não, né, Moisés? Por isso que os meus 2 filhos morreram. Então, aquela oferta que foi apresentada, aconteceu algo ali, me aconteceram coisas que não agradou a Deus, não agradou a mim, meus filhos estavam em erro. Então, será que Deus se agradaria que eu comesse, que eu me alegrasse com algo que não alegrou nem a ele? Moisés. Pense, Moisés.
E Moisés, quando ouviu isso de Arão, ficou contente. Ou seja, Moisés ficou satisfeito com a resposta espirituosa de Arão. Ele ficou satisfeito. Ele entendeu que Deus conhecia toda a situação, notou uma irregularidade ocorrida e está tudo certo, está tudo bem. É interessante que a gente nota aqui o lado humano de Moisés, tendencioso, inclinado, um líder religioso da época. Isso nos mostra que nós devemos ter discernimento, né? Porque não é só porque é um líder religioso que ele não tem o lado humano dele, às vezes pode errar também. Então, a gente nota o lado humano de Moisés inclinado a ser rígido na lei e tal, e Arão sabiamente mostrando para o próprio líder: ô líder, pensa comigo, é assim, 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 assim. E aí a gente nota também a humildade do líder Moisés em se alegrar. Não, tá certo, Arão, tá tranquilo. Gente, é maravilhoso interpretar a palavra de Deus e trazer isso para os nossos dias. É maravilhoso. A gente vê que hoje não existe muito isso entre líderes e liderados, né? Hoje em dia não existe muito isso. Mas vamos em frente, capítulo 11 agora. Então, anote aí na sua Bíblia, capítulo 11 vai falar sobre alimentos puros e alimentos impuros. Alimentos puros e alimentos impuros. Capítulo 11, eu vou anotar aqui do lado, ó. Capítulo 11, coloque assim, o capítulo 11 fala sobre alimentos puros e impuros. O que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que Deus ele vai falar sobre quais são os alimentos puros. O que é alimento puro? Pode comer. Quais são os alimentos impuros? Aqueles que não podem comer, tá? Nós vamos ver que muitos animais aqui na leitura não têm a identidade certa. A gente não sabe ao certo qual é aquele animal. Mas Deus ele vai dar características, tá? Essas leis aqui, se essas leis não fossem observadas pelos israelitas, a santidade de Deus não se estenderia até a casa deles. Deus santo no santuário, porque ali ele era santificado, era feito da forma que ele queria que fosse feito. Os animais eram apresentados como ofertas queimadas da forma que ele orientou. Então, para aquela santidade se estender para a casa do povo, eles precisariam observar aquela lei acerca de animais puros e impuros, tá? Então, a prática dessas leis sobre impurezas trouxe um certo benefício para o povo. Preste atenção, estou te dando uma introdução aqui do que nós vamos ler. Quando Deus ele fala para as pessoas quais são os animais puros que pode comer e quais são os animais impuros que não pode comer, aquilo vai trazer um benefício para o povo de Israel, que vivia escravo e comia o que dessem para eles. Agora eles estariam entrando em uma terra boa, uma terra que teria de tudo. E no meio do caminho eles iam encontrar também com muitas criaturas, muitos seres e tal, seres viventes. Então, quando Deus dá para eles a relação do que pode comer e o que não pode comer, então isso traz um benefício referente ao higiene daquela alimentação. O que é bom para comer e o que não é bom para comer. Por exemplo, carne de porco é uma carne saudável? Podemos comer? Sim, hoje podemos comer. Mas a gente sabe que é uma carne que, se não tiver os cuidados devidos, como hoje nós temos a consciência,
ela pode ser tóxica. A gente já sabe que carne de porco não pode comer crua de jeito nenhum, nem mal passada. A gente sabe disso. Então, naquela época, quando Deus fala quais podem ser comidos e quais não, traz um benefício para a saúde do próprio povo. E além desse benefício, é claro, estende também a santidade ao Senhor para a casa deles por obediência àquilo que Deus estava falando. Então, a prática dessas leis sobre impurezas trouxe esse benefício higiênico e também fez uma diferenciação entre povo de Deus e outros povos. Povos vizinhos, pagãos, por exemplo. Existem diferentes espécies na criação do Senhor e por meio dessas leis, o povo de Israel aprendeu qual era o padrão para eles. O povo de Deus tinha um padrão de alimentação. Então, só isso já diferenciava eles dos outros povos. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, a gente vê uma terra que criava porcos. Onde esses porcos eram criados no Novo Testamento? Quem lembra? Coloca aí nos comentários. Nós vimos uma terra que criava porcos. Jesus entra em um barco e vai até uma terra que tem uma criação de porcos. Lá acontece uma cena, 2.000 porcos caem despenhadeiro abaixo e morrem. Só que aquela terra não era a terra dos judeus. Ali viviam outros povos. Por quê? O texto afirma que aqueles animais eram considerados impuros e não poderiam ser criados em terras do povo de Deus, judia. Então era outra terra. Quem lembra? Coloca aí, escreva aí nos comentários qual era a terra que criava porcos. Quando não se sabe, coloca não sei. Quando sabe, coloca a resposta ou arrisca. Não seja alienado, não tenha medo de errar, de perguntar. Isso aí, a terra dos Gadarenos, a terra de Gadar. Então, ali viviam outros povos. Só isso já diferenciava o povo de Deus de outros povos. Ok, isso aí. Isso aí, vocês colocaram aí, legal. Só isso já diferenciava. Por exemplo, tinham povos que comiam carne humana. Tinham povos que... Então, essas leis sobre coisas puras e impuras trouxe benefício higiênico e para a saúde do povo, trouxe santidade para a casa do povo e trouxe separação por causa de um padrão de conformidade. O povo de Deus é uma coisa, pagãos e outros povos era outra coisa. Então, essas leis de alimentação traziam esses benefícios e faziam essa separação. Nos dias de hoje, essas leis de alimentação que separavam os povos naquela época, hoje não se aplica mais da mesma forma. Já não é mais do mesmo jeito. Para os cristãos contemporâneos, nós não estamos mais agora falando daquele tempo, daquela época onde não se tinha o conhecimento sobre a alimentação. Hoje nós temos. Hoje a gente já tem o conhecimento. A gente sabe o que pode comer, o que não pode, o que prejudica, o que não, o que pode comer cru, o que não pode comer cru. Se for comer cru, qual é o cuidado que tem que ter? Se for comer assado, qual é o cuidado? Hoje a gente já sabe. Por exemplo, você vai comer carne de urubu? Você come carne de urubu? Você come carne de pombo? Esses pombos que eu chamo de ratos voadores, desculpe, pode ser bonitinho, mas eu chamo de ratos voadores, porque para mim é igual um rato. Igual um rato que anda na rua comendo tudo que vê, pombo é a mesma coisa. Tem uma porção de doenças. Para mim são ratos voadores. Eu não vou comer carne de pombo.
Por quê? Porque eu sei que eles comem lixo. Eu sei que o urubu come carniça. Então Deus chega para aquele povo e fala: vocês não podem comer urubu, é pecado, tá? Você vai ver, a gente vai ler isso aqui. Por quê? Porque o urubu come carniça, tem doença, vai passar para vocês. Gente, um cuidado de Deus tão maravilhoso com o povo que não tinha lei, que não sabia de nada. Nos dias de hoje, já não tem mais essa separação por causa da alimentação. Nós vemos isso sendo resolvido em várias partes lá no Novo Testamento, eu vou citar algumas para vocês. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 11. Pedro tem uma visão. Pedro tem uma visão sobre isso. Deixa eu só conferir aqui. Atos capítulo 10, versículo 11. Olha só. Versículo 10, Atos capítulo 10, versículo 10. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e as aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda, impura. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes e o vaso foi recolhido ao céu novamente. Então, aquilo que era até então considerado impuro, nessa visão Deus falou: não chame impuro mais. Não considere impuro o que Deus purificou. Tá, mas isso aí foi uma visão. Tá bom, então vamos em uma outra parte agora. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento. Sim, em um tempo atrás as pessoas eram julgadas por aquilo que elas comiam. Quem come carne de porco não é de Deus. É pagão. É gentil. Vive em outra terra. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos shabates. Ah, fulano não guarda o sábado. Esquece isso. Esquece. Ah, mas tem igreja que guarda o sábado. Veja certinho por que guarda o sábado. Por quê? Qual é o traço dessa igreja que manda guardar o sábado? Por que querem que guarde o sábado? Qual é a intenção por trás disso? Tem uma intenção por trás disso. Não estou aqui agora para falar sobre isso, é só Bíblia. Então, vamos lá. A Bíblia fala que não tem necessidade e ninguém te julgue por isso. Está escrito aqui, tá? Está escrito aqui. Gente, tem várias passagens que falam sobre isso, várias. Eu levaria muito tempo aqui para citar todas para vocês. Como eu tenho dito, não é um estudo profundo. Por exemplo, se fosse uma aula sobre o que pode comer e o que não pode, aí a gente ia se aprofundar só nesse assunto. Aí é um outro ambiente que eu faço isso. É uma outra plataforma. Vamos apenas interpretar o texto com a Bíblia. Então, interpretando o texto, nós entendemos que hoje não se aplica mais essa diferenciação de quem é de Deus e quem não é por causa do que come. Mas é claro que um cristão,
ele precisa observar outras passagens. Aquela, por exemplo, que diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E se isso escandaliza o meu irmão, eu preciso evitar. Enfim, a gente ainda vai chegar nessas passagens juntos e nós vamos ler, tá? Então, se naquela época o povo de Deus era separado por causa da alimentação, consagrado, separado por causa da alimentação, um cristão nos dias de hoje, ele não é consagrado e redimido por aquilo que come. Jesus falou sobre isso lá em Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 18. Quando os fariseus interrogaram, olha, os seus discípulos não lavam a mão quando comem, como diz lá na lei, Jesus falou assim, e ele disse-lhes, vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entra no homem, isso não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre e sai na latrina, purificando todos os alimentos. Então Jesus está falando, todos aqueles alimentos que eram considerados impuros, você vai comer, vai entrar no seu estômago, o seu próprio estômago vai purificar e vai mandar lá para o vaso, para o sanitário, para a latrina, o que não é puro. Não é isso que contamina um homem. Um cristão não vai ser diferenciado pelo que come. Versículo 20. E ele dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, enfim, aqui vai uma lista. Romanos capítulo 14. Tudo isso aqui eu vou dar para vocês anotado no PDF, tá? Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? É um plano de governo exercido através da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Você não vive mais no reino do velho concerto, o reino de Moisés, reino de Deus, pessoa, obra e ensino de Cristo. Então, Cristo está ensinando, nesse reino, nesse plano de governo, não vai ser diferenciado, não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Certo? Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Então, cada cristão ele precisa exercer a sua maturidade espiritual, escolhendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cada cristão precisa ter maturidade e saber escolher o que come e o que bebe. Em outras ocasiões nós vamos falar mais sobre isso. Só vou te dar um adianto. Leia Romanos 14 inteiro, Romanos 14 inteiro e 1 Coríntios 8 inteiro. Nós ainda não estamos lendo isso. A gente vai chegar lá e vamos ler juntos. Mas se você quiser adiantar sobre esse assunto, Romanos 14 inteiro, 1 Coríntios 8 inteiro. Você vai ver que lá Paulo está nos convidando à maturidade sobre o que comer e o que beber, tá? Tá lá. Ok? Então vamos voltar para a leitura. Levítico. Paramos onde mesmo, gente? Meu Deus do céu. Foi 10, né? Foi 10, né? A gente leu aqui já o 10 inteiro, não é isso? Entramos agora no 11. E eu falei para vocês anotarem aí no 11 que o capítulo 11 vai falar sobre alimentos puros e impuros. Eu te dei a introdução aí do porquê dessa diferenciação de alimentos puros e impuros, tá certo? Então vamos ler agora. Agora vamos fazer uma leitura de conhecimento, uma leitura corrida. Alguma coisa eu vou te falando aqui. Levíticos 11. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina entre os animais, aquilo comereis.
fala para o povo, o que eles podem comer? Animais com unhas fendidas e animais que ruminam. O que são unhas fendidas? Unhas fendidas é um termo utilizado para os animais cuja pata tinha uma divisão. Sabe, a pata não é uma só, tinha uma divisão. Boi. Porco também tem pata fendida, só que porco não rumina. O que é ruminar? Mastigar repetidas vezes, moer. Já viu como fica a vaquinha lá? Ruminando? Então, bovinos, equinos, eles ruminam. Então, esses animais vocês podem comer. Gente, Deus é lindo, né? É maravilhoso. Todavia não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, como camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será impuro. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será impuro. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será impuro. E o suíno, embora tenha unhas fendidas, e a fenda das unhas se dividam em duas, ele não rumina. Esse vos será impuro. Da sua carne não comereis, nem tocareis na sua carcaça. Estes vos serão impuros. Qual o benefício? Saúde para um povo que não sabia como tratar aquela carne para comer. Isso comereis de tudo que está nas águas. Tudo que tem barbatanas, agora vamos falar do que tem nas águas. O que pode comer? Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, tudo que se move nas águas e qualquer vida que está nas águas, esses serão abominações para vós. Eles serão uma abominação para vós. Não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como abominações. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves. Não serão consumidas, são uma abominação. A águia, o quebrantoso e o chofrango eram todas aves que comiam carniça. Então ele está falando, não comam essas. O falcão, o papagaio segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e a coruja, e o falcão da noite, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, o pelicano, o alcatraz, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, não comam. Todo inseto que voa, que anda de quatro, será como uma abominação para vós. Contudo, estes podereis comer. De todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro patas. O que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Esses podereis comer. A lacusta segundo a sua espécie, a lacusta lisa segundo a sua espécie, o besouro segundo a sua espécie, o gafanhoto segundo a sua espécie. Porém, todas as outras coisas rastejantes e voadoras que têm 4 pés serão uma abominação para vós. E por este sereis impuros. Qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde, e qualquer que levar as suas carcaças lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. Então, Deus está falando aqui que essa contaminação acontecia se eles tocassem nesse animal morto. Então, ao transportar um animal morto, eles precisariam lavar as suas roupas e eles seriam considerados impuros até o sol cair. Eles ficavam em quarentena, não podia tocar em mais ninguém, porque eles tocaram em um animal impuro, um animal morto. A gente não sabe a causa da morte, enfim, era a forma de Deus cuidar daquele povo. Versículo 26. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar nele será impuro. E tudo que anda sobre as suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, estes vos são impuros. Qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde.
Por exemplo, animais que andam sobre as quatro patas, um cachorro, um gato, tá? O churrasquinho de gato, né? Tem gente que come hoje em dia, né? Misericórdia, mas naquela época era considerado impuro. Para mim é impuro até hoje. Deus me livre. Versículo 28. E o que levar a sua carcaça, lavará as suas vestes, será impuro até a tarde. Eles vos serão por impuros. Esses também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se rastejam sobre a terra, a doninha e o rato, e a tartaruga, segundo a sua espécie, e o ouriço, o camaleão, a lagartixa, o caracol, a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho, será colocado na água e será impuro até a tarde. Ou seja, caiu sobre um animal morto, uma roupa, caiu sobre um cachorro morto, aquela roupa é impura. Lava e deixa lá até o sol, deixa lá no sol até o sol abaixar. Qualquer coisa que cair em algum animal morto vai ser considerado impuro. Versículo 33. Todo vaso de barro que algum deles cair, tudo que estiver nele será impuro e o quebrareis. De todo alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água, será impura. E toda bebida que se beber em tal vaso será impuro. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro, seja o forno ou fornos para panelas, esses deverão ser quebrados, porque são impuros e serão impuros para vós. Porém, a fonte ou a cisterna onde há muita água será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, essa será limpa. Mas, se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal do qual vocês podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro até a tarde, e aquele que comer da sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, isso não se comerá. Tudo que anda sobre a barriga, e tudo que anda de quatro, ou tudo que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque serão uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não seres contaminados por eles. Porque eu, o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aquilo que eu falei, a santidade do Senhor se estendia para a casa das pessoas por obedecerem a isso, tá? Esta é a lei dos animais e das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Vamos para o capítulo 12. Anote aí, é uma leitura rápida. Anote aí, purificação após o parto. Agora vai falar aqui sobre a purificação após o parto. Veja só. Olha a orientação. Gente, estamos falando de um povo que não tinha hospital. É uma outra época. Purificação após o parto. Anote aí na sua Bíblia. Levíticos 12. E o Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber semente e tiver um filho, homem, então ela será impura 7 dias. De acordo com os dias da separação, por sua enfermidade será impura. E no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. E ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias em nenhuma coisa santificada, ela tocará.
e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Quantos dias deu aqui? 40, uma quarentena. Até hoje se usa esse termo, né? Quarentena. Lembra da época da pandemia? Falaram no início que seria uma quarentena, né? 40 dias, mas a quarentena virou 2 quarentenas, 3 quarentenas, 1 ano, 2 anos, enfim. Então é o seguinte, a mulher teve filho 7 dias, por causa do sangue que foi derramado, ela foi considerada impura. E ela passaria por um período de resguardo, de total de 40 dias, no caso de filho homem. E o filho homem, ele deveria ser circuncidado. O que era circuncisão? Nós falaremos sobre isso quando a gente estiver lendo Gênesis. Teria que fazer ali um corte em uma parte da genitália do homem. A gente vai falar sobre isso depois. Versículo 4. Então, ela continuará no sangue da sua purificação 33 dias, nenhuma coisa santificada ela tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, como na sua separação, e ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias. No caso de mulher era o dobro, né? E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por um filho ou por uma filha, ela trará um cordeiro no seu primeiro ano por oferta queimada e um pombinho, uma rola por oferta pelo pecado, na porta do tabernáculo da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela, e ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um filho ou uma filha. E se ela não for capaz de trazer um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para oferta queimada e outro para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ela e ela será limpa. Veja, olha a graça de Deus se revelando, né? A oferta que teria que ser apresentada era um cordeiro, mas se não tiver condição, leva 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Eu gosto muito de falar sobre isso, que hoje em dia parece que a pessoa é obrigada a levantar um valor exorbitante para ofertar, né? Para alcançar uma bênção por causa do pecado. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Lobos vestidos de ovelha que fazem isso. Mas vamos em frente. Bom, gente, a gente para por aqui. Amanhã a gente continua. Agora eu vou ler os comentários de vocês, responder algumas perguntas que talvez eu não tinha me atentado aqui ou respondido. Tá bom? Então, note o cuidado que Deus tinha com o seu povo, né? Hoje a gente já sabe. A mulher que teve o filho, ela precisa de cuidados, ela precisa do resguardo, etc e tal, né? Hoje tem todo um cuidado. Naquela época, o povo não tinha orientação nenhuma e o próprio Deus cuidou do povo. O próprio Deus orientou. Tá bom? Um abraço. Até amanhã.